Bem, eu gostaria de incentivá-lo também a orar. Todos os dias eu tenho falado isso para você. Agora, hoje eu gostaria de lembrar aquilo que já falei aqui há algum tempo, que é de você passar algum tempo com Deus. Primeiro você levanta, então você louva o nome de Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Louva o nome do Senhor. Depois você agradece o nome de Deus. Passa um tempo agradecendo a Deus por aquilo que Ele te dá, pela misericórdia, pelo perdão, pelas bênçãos materiais e espirituais. Agradece a Deus. Depois de louvar e agradecer a Deus, você passa um tempo orando intercessoramente, orando por alguém, por um amigo, por uma amiga, por um parente, por alguém que não tem esperança, por alguém que precisa conhecer mais da palavra de Deus. Então, isso se chama oração intercessora. Tem uma lista com o nome das pessoas pelas quais você deseja orar e colocar na presença de Deus diariamente. Depois de louvar, agradecer e orar intercessoramente, lembre-se então, agora você vai colocar diante de Deus a tua vida. Ora a Ele colocando um sonho que você tem, para que se realize ou deixe de se realizar conforme indica a providência do Senhor. Um sonho. Deus vai atuar poderosamente na sua vida. Creia nisso. Aí está, louva o nome de Deus, agradece o Senhor, você ora intercessoramente, você ora por um sonho e então peça perdão ao Senhor. Peça perdão. Todos os dias nós precisamos confessar os nossos pecados. Somos pecadores, nós falhamos, pecados voluntários ou involuntários. Entrega a tua vida, derrama a tua vida na presença de Deus. Todos os dias. E então depois disso, você para ouvir a voz de Deus. Abra a Bíblia e Deus vai falar com você. Pensando nisso, eu quero orar nesse momento para que Deus fale conosco através do capítulo 5 do Cântico dos Cânticos. Vamos orar? Juntos. Bondoso Deus, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido bom conosco. Eu te louvo pela sua imensa misericórdia. Entregamos nas tuas mãos a nossa vida agora. Colocamos tudo que somos, tudo que temos nas tuas mãos e pedimos sabedoria para entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 5 de Cântico dos Cânticos, que é o capítulo de hoje, no programa Revelados por Sua Palavra, ele é uma continuação. Lembra ontem que eu mencionei do capítulo 4? O capítulo 4, ele, a partir do versículo 16 em diante, é então a oficialização do casamento de Salomão com a sua noiva. Então, no versículo 12, ela se apresenta como uma mulher pura, como uma mulher que ainda não havia conhecido outro homem intimamente falando. E a partir do versículo 16, eles então se unem. Ela se apresenta como um jardim fechado, que representa a pureza sexual, e então vem o versículo 16, onde eles oficializam o seu casamento, e então tem as bodas. Então tem, digamos, a sua lua de mel. Muito bem, então começa o capítulo 5. O versículo 1 do capítulo 5 poderia estar no final do capítulo 4, que é o que nós lemos ontem, onde ele diz: venha o meu amado para o seu jardim, coma os seus frutos excelentes, e ele responde: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Então é uma celebração do casamento como um presente de Deus. Aliás, nós já mencionamos aqui, vamos mencionar ainda outras vezes, mas Hebreus capítulo 13 e o versículo 4 apresenta o casamento como uma bênção de Deus. Você lembra? Hebreus 13, verso 4 diz: digno de honra seja o matrimônio. Entre tudo, entre todas as coisas, ou acima de tudo, digno de honra seja o matrimônio, o casamento, bem como as suas relações sexuais. Porque Deus as criou. Deus deu de presente para o ser humano. Então, o capítulo 5 de Cântico dos Cânticos celebra esta bênção de Deus, que foi criada pelo Senhor já em Gênesis, lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Então, ele celebra esta bênção de Deus no capítulo 5.
Então, algumas lições que eu gostaria de citar para você, que eu destaquei aqui ao ler esse capítulo. Vamos lá. A primeira, o capítulo 5, no versículo, vou ler para você do verso 1, todo ele, que diz assim: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o vinho com leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Esta é uma expressão de festa. Refere-se provavelmente à festa do casamento do rei Salomão. E daqui para frente, dessa parte do capítulo para frente, começa então a segunda metade do livro de Cântico dos Cânticos. A partir daqui, retrata a vida de casado de ambos. Então, primeiro apresenta o processo de namoro, de noivado, de conhecimento, e depois a vida de casado de ambos. Então, no versículo 2 até o versículo 5, nós podemos ver aqui estas expressões. Há várias expressões que se repetem, mas eu gostaria de destacar o versículo 6. O versículo 6 ele diz: abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. Aqui é uma expressão de desapontamento da mulher ao ver que o seu amado saiu, que não estava ali. Porque amar é sentir falta. Quando nós amamos, nós sentimos falta de alguém, aquela pessoa que nós amamos. E o amor, ele é diferente da paixão. Ele cresce aos poucos, vai aumentando, e ele é duradouro, perene, ele é eterno. O amor de Deus, ele é mencionado de maneira assim bastante forte, de maneira bem específica em 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor. Isso nós vamos mencionar com mais detalhes lá depois em Cântico dos Cânticos 8. E lá nós vamos falar um pouquinho também sobre o contraste entre o amor e a paixão, mas nós vamos chegar lá. Mas aqui nós já podemos ver isto. Várias vezes em Cântico dos Cânticos, o amor é mencionado, não a paixão. O verso 8, por exemplo, ela diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. O amor é também aqui digamos assim, um exemplo, uma ilustração do grande amor de Deus para conosco, que nos ama acima de todas as coisas. Não há limites para o amor dele para conosco. Quando o amor de Deus está em nosso coração, então no nosso lar, o nosso lar também será abençoado, será feliz. E o amor entre o marido e a mulher será perene, ele será duradouro, ele durará para sempre enquanto ambos viverem. Sabe por quê? Porque com o amor de Deus no nosso coração, nós venceremos as provas, as lutas, as dificuldades que muitas vezes chegam em um relacionamento. Eu ainda destaco aqui o versículo 10, onde ele diz assim: o meu amado é alvo, é rosado, mais distinguido entre 10.000. E no verso 16, onde ele diz: ele, o meu amado, ele é totalmente desejável. Ou seja, duas coisas aqui. A primeira coisa, esses dois versos que eu mencionei e outros versos, eles apresentam a importância do elogio. Eu já falei aqui logo no capítulo 1 e em Cântico dos Cânticos, isso vem se repetindo, a importância do elogio, a importância de reconhecer as coisas positivas mais do que as coisas negativas. Quando alguém deixa em casa, né, quebra um prato que você gostava tanto, quando alguém faz alguma coisa que te chateou, falou uma palavra que te chateou, ou sei lá, sabe, a gente tem a tendência de partir com a ira, de xingar, ou então de revidar com brutalidade. Por que não amar mais, perdoar mais, né? Compreender mais? Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Então por que achar que a outra pessoa deveria ser? Outro detalhe é que quando ele apresenta aqui o noivo como totalmente desejável, isso é um tipo de Cristo.
No livro Desejado de Todas as Nações, na página 827, por exemplo, menciona que esse é um exemplo de Cristo. Ou seja, a descrição do noivo aqui como o mais distinguido, a descrição do noivo aqui como o grande desejado, a descrição do noivo aqui como aquele homem que o povo precisa, é um exemplo de Jesus. Ele é o desejado de todas as nações. Ele é a nossa esperança. Ele é a fonte de amor. A Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Jesus nos amou, dando sua vida por nós na cruz do Calvário. Jesus nos amou até o fim. Jesus nos amou dando perdão de nossos pecados. Jesus nos ama porque intercede por nós e nos ama porque voltará para nos buscar. Querido amigo, entrega a tua vida a este que é o desejado de todas as nações, e ele plantará no seu coração e da sua esposa o verdadeiro amor de um para com o outro, e vocês serão felizes verdadeiramente. Você crê nisso? Então vamos orar juntos? Vamos lá. Senhor Deus, eu quero orar agora por todas as famílias, pelos lares, pelos casais que são felizes ou aqueles que estão lutando em busca da felicidade. Abençoa cada um deles com teu Santo Espírito. Planta o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus no coração de ambos, para que sejam felizes. Eu oro no nome de Jesus. Amém.